Olá, alô, alô, boa tarde, salve, salve. Donos da bola no ar aqui na tela da Band, sexta-feira fechando a semana, abrindo mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem bola rolando, amanhã tem Cruzeiro, domingo tem o Galo, quarta-feira tem o Galo de novo. E já que quarta-feira tem o Atlético e domingo também, a gente recebe aqui hoje, daqui a pouco eu vou falar quem está com a gente aqui. Os donos da bola, Cadu Doné, comentarista da Rádio Band News FM de Mara Oliveira, e o médico da Seleção Brasileira e do Atlético, aliás, eu vou inverter, do Atlético e da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar. E aí, claro, a gente vai falar muito sobre a questão do Pierre, estava 100%, Tardelli, por que o Tardelli saiu? Leandro Donizete está pronto ou ficará pronto para o jogo de quarta-feira? Você participa com a gente pelo Twitter, no @os donos da bola BH, e também, aliás, BH não esquece, os donos da bola MG, e também no facebook.com/os donos da bola MG. Lembro a você que hoje a gente lança uma promoção simplesmente sensacional para a torcida do Atlético, claro, para o jogo de quarta-feira. Daqui a pouco eu vou dar mais detalhes, mas sortearemos 2 pares de ingressos de camarote para o jogo da quarta-feira. 2 pares de ingressos de camarote para quarta-feira. Aliás, vamos falar agora de uma vez, vamos lá? A Copasa está investindo no maior programa de água e esgoto da história de Minas, que é o Água da Gente, e por meio da modernização de todo o sistema de abastecimento de água e esgoto do estado, este programa irá melhorar ainda mais a qualidade de vida dos mineiros. Outro benefício importante é a despoluição da Lagoa da Pampulha, um dos principais cartões postais do estado. Isso significa mais saúde, desenvolvimento e, acima de tudo, bem-estar para todos nós. Então, faremos uma promoção e vamos sortear para 2 telespectadores um par de ingressos para cada um, claro, e também, claro, para o camarote, né, que é camarote camisa 10, chamado camisa 10, do jogo entre Atlético e Newell's na próxima quarta-feira. Assista ao programa na segunda-feira e saiba como concorrer aos ingressos. A gente informa na segunda aqui nos Donos da Bola, ok? Doutor Rodrigo Lasmar, prazer recebê-lo aqui. Para nós mineiros é um orgulho imenso tê-lo na seleção brasileira. E não tem jeito, né? Quando a gente informou no Twitter que você estaria aqui conosco, principalmente a torcida do Atlético toda querendo saber sobre a questão do Leandro Donizete. E aí eu já emendo. Pierre estava 100%, entrou em campo na quarta. A questão do Diego Tardelli, porque que ele foi substituído. E se o Leandro Donizete estará em campo na próxima quarta-feira. Prazer em recebê-lo. Prazer é meu, prazer aqui estar na Bandeirantes, no programa Dos Donos da Bola. E com relação a esses problemas da parte médica do Atlético, causa uma preocupação muito grande na torcida, com toda a razão. Temos um jogo aí decisivo na quarta-feira, precisamos desse resultado de qualquer forma. E com relação às questões, vamos lá, pontualmente. Primeiro ponto, o Pierre. Pierre entrou no jogo, ele estava totalmente bem, sem nenhum problema da parte médica, suportou o tempo todo que jogou, não se queixou de nada, de nenhum desconforto. Então ele foi muito bem, depois do jogo também sem nenhuma queixa. Ele vai normalmente treinar, provavelmente hoje, vamos acompanhar os próximos treinos, e não creio que seja nenhum pepino, nenhum problema para o Cuca escalar o time na quarta-feira. O Donizete vem se recuperando de uma lesão muscular, ele ainda relata um pouco de insegurança, até não fez ainda os trabalhos que são necessários, os trabalhos físicos, que ele vai começar a fazer a partir de hoje. A nossa expectativa é que ele tenha uma progressão nesse trabalho, tudo correndo dentro do programado. Na segunda-feira ele deve estar treinando junto com o grupo, tá? Para na terça-feira ainda ter aí um ajuste com o Cuca e a preparação física. E se tudo der certo, quarta-feira vai estar à disposição. Estamos fazendo toda a programação para que ele esteja pronto para quarta-feira jogar normalmente. O Tardelli saiu de campo, foi substituído pelo Guilherme, e saiu de campo dizendo que sentiu um desconforto. Não é nada mais grave. Então, aquela alteração no time do Atlético naquela altura tinha uma relação, um cansaço muscular que houve com o Tardelli. O Tardelli já, na semana anterior ao jogo contra o Newell's, ele já tinha se queixado de um pouco de desconforto na coxa, ele ficou sem treinar um dia, recuperou bem, melhorou e não teve nada. Foi para o jogo bem, sem nenhuma queixa. No decorrer do jogo, foi um jogo muito sacrificante do ponto de vista físico para o Tardelli, ele acabou tendo que marcar muito, voltar muito. Isso levou a um desgaste um pouco maior. No intervalo nós avaliamos, discutimos com o Cuca e ao longo do segundo tempo nós achamos que seria bem interessante, bem prudente
resguardar um pouco o Tardelli por uma questão física. Tínhamos um jogo de volta que era fundamental aqui e uma opção tática também do Cuca, que achou que naquele momento um jogador ali com uma condição física melhor era mais interessante para aquele momento do time. Cadu, boa tarde, Cadu. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Muito interessante a presença do Rodrigo aqui hoje, porque temos vários esclarecimentos. Pode fazer uma pergunta para ele? Eu queria saber, Rodrigo, essa questão do cansaço tão abordada pela torcida, pela imprensa, aconteceu mesmo? Qual foi o motivo principal disso? O acúmulo de jogos, as viagens, um pouquinho de cada coisa? E qual foi o pior período do Galo nesse sentido? Talvez ali perto da partida com o Tijuana. Esclarece um pouco essa história do cansaço, que muita gente aborda, mas pouca gente trata com profundidade, com qualidade, até porque a maioria é leiga em medicina. Não, eu acho que são coisas que precisam de ser colocadas realmente. O Atlético teve um momento na competição e que o desgaste foi muito importante, foi muito intenso. Isso aconteceu próximo do jogo com o Tijuana, não só pela sequência de jogos, com certeza nós viemos de um acúmulo de decisão do Campeonato Mineiro com o Cruzeiro, querendo ou não, independente da frequência dos jogos, é um jogo que mexe muito, que tem um envolvimento emocional e físico muito grande. Tínhamos as partidas decisivas pela Libertadores. Naquele momento da partida com o Tijuana, tivemos uma viagem muito longa, uma viagem de desgaste muito importante. Viemos de uma final, tivemos que fazer um deslocamento muito grande, com longos períodos aí de conexão, aeroporto. Isso leva um desgaste muito grande dos jogadores. Voltamos, fomos direto para Curitiba, porque tínhamos um jogo no Campeonato Brasileiro. Então, isso foi uma questão pontual do desgaste que nós conseguimos controlar muito bem. O Cuca e o Carlinhos tiveram muita habilidade na questão de poupar alguns jogadores, eventualmente tirava uma peça ou outra, sem descaracterizar muito o time dentro do possível, e nós conseguimos controlar. Temos uma parte toda do suporte da fisiologia, com o Roberto Chiari nos dando todos esses dados da parte fisiológica para que possamos ter parâmetros quando dizemos que um jogador está mais cansado ou não. Então, isso não é, eu acho que ele está mais cansado. Existem parâmetros, né? Existem testes que são feitos e que nos dão, então, uma mensuração de qual jogador precisa de ser mais poupado, qual jogador está num limite que já está correndo um risco de lesão. Então, isso é abordado, uma equipe multidisciplinar, para que a decisão correta naquele momento seja tomada. A bola rola no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Amanhã o Cruzeiro contra a Lusa, lá em São Paulo. No domingo aqui no Independência, o Galo recebe o Criciúma. A Band News FM transmite, estarei ao lado dela, de Mara Oliveira, com Diogo Ramalho, com Léo Gomide, todo de março, Band News FM nos 89,5, também pelo bandnewsfm.com.br. Boa tarde, Mara. Boa tarde. Eu queria só, para completar aquele número de jogadores do Atlético, até para a gente entrar um pouco mais na questão da seleção com o doutor Rodrigo, né? Tudo isso que aconteceu, que tem muito envolvimento e que tem uma série da questão da motivação que o Atlético vai precisar muito, né? Você acabou de passar por uma situação bem próxima a isso. E o Leonardo Silva, acho que o Leonardo preocupa muito pela forma, né? Vai ser necessário cirurgia, já teve uma avaliação, é um zagueiro tão importante para o Atlético. O Leonardo teve uma lesão muito grave, ele teve uma luxação da clavícula. Dentro de uma graduação que existe, nós consideramos essa lesão, o grau que ele teve, num grau já de uma lesão mais importante. Ele ficou nesses primeiros dias com o braço imobilizado para que acontecesse uma cicatrização ali parcial das estruturas que foram lesadas. E nós já, a partir do início dessa semana, já começamos um trabalho de fortalecimento, um trabalho de recuperação do movimento para que ele pudesse nos dar aí um pouco mais de subsídio de dados para definir o que realmente precisa de ser feito. Até o momento, ele evoluiu muito bem. Existe uma expectativa surpreendente e positiva até de tentar aproveitar o Leonardo Silva dentro de alguns dias. Eu não posso te falar ainda quando, mas existe uma tentativa, um esforço muito grande de todo o departamento médico, da fisioterapia, em recuperar o Leonardo Silva o quanto antes para que ele possa estar de volta ao time. É uma possibilidade para quarta-feira? Quem sabe, de repente, dependendo da evolução, de como ele se comportar nos próximos treinos, seria uma surpresa positiva, porque a princípio nós imaginávamos que essa situação acabasse podendo ocorrer mais nos jogos da final da Libertadores. Mas ele vem evoluindo bem, apresentou uma resposta interessante. Vamos aguardar, é uma possibilidade. Os próximos treinamentos, os próximos dias vão ter uma importância fundamental na decisão da presença ou não do Leonardo Silva. Então, mesmo sendo uma lesão mais séria, mais grave, existe a possibilidade de que ele retorne, mesmo sendo uma lesão grave, mais rápido do que se imagina? Trocando em miúdos, é isso?
traduzindo aí do ponto de vista mais leigo, a lesão é grave, é uma lesão importante, mas ele não é um lutador de jiu-jitsu, ele não é um jogador de vôlei, ele não é um jogador de basquete, né? Então, essa lesão é uma lesão que, para atleta de futebol especificamente, aí é muito importante a experiência que existe na abordagem dessas lesões, porque a gente tem que individualizar. Eu não vou tratar o Leonardo como se ele fosse um jogador de vôlei, porque ele teria uma expectativa completamente diferente. Então, para a função que ele desempenha, nós estamos tentando conduzir o caso dele dessa maneira, uma maneira conservadora. Existe a questão da cirurgia. A Dimara comentou, sempre se pergunta, mas ele vai precisar de operar ou não? Isso vai depender da resposta que ele vai apresentar. A primeira tentativa é de um tratamento conservador, observar qual vai ser a limitação que ele vai apresentar e se ele vai ter alguma limitação ou não. A cirurgia, no caso dele, é uma coisa que pode ser postergada para um segundo momento, para alguns meses, numa época de férias, ou para alguns anos, sem nenhum dano, nada prejudicial para a condição dele. Não muda muito a cirurgia. Agora, daqui a um mês, daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos. Tá? Claro que se ele tiver uma limitação, essa cirurgia se torna necessária nesse momento. Se não, se ele estiver se sentindo bem, é uma questão mais estética, da deformidade da clavícula, e é uma questão que, para o futuro, essa correção pode ser necessária. Mas não necessariamente para ele jogar. Não necessariamente porque ele precisa de fazer. Não vai gerar, a princípio, nenhuma insegurança. É isso que eu estou dizendo que nós vamos precisar de ver no treino. O Bernard ele teve uma lesão parecida, talvez numa gravidade menor, mas a gente notava um certo desconforto quando ele ia para o jogo. De fato, isso contribuiu para que o futebol dele não acontecesse? Um medo, às vezes, de entrar numa jogada mais dura e tal. E não teme-se que o Leonardo Silva também sinta o mesmo? Bom, apesar de serem 2 lesões no ombro, são lesões muito diferentes. Tá? A lesão do Leonardo foi na clavícula, a lesão do Bernard foi no húmero. São ossos diferentes dentro da mesma articulação. O Bernard, no primeiro momento, ele tinha insegurança de abrir muito o ombro. Quem já passou por uma situação dessa de luxar o ombro, sabe que dependendo do movimento, o ombro, no caso do Bernard, ele poderia deslocar de novo. Então, até ele ganhar aquela confiança, recuperar a musculatura, ele passou por um momento de um certo receio. Hoje, isso já foi contornado, a musculatura já se fortaleceu e ele convive muito bem com isso. O Leonardo é diferente, o ombro dele não vai sair do lugar de novo. A clavícula se deslocou, levantou, rompeu o ligamento e ela vai ficar desse jeito. Isso não vai causar nenhuma insegurança do ponto de vista de, eu vou fazer um movimento, minha clavícula vai sair do lugar de novo. Isso não acontece. Tá? É claro que no primeiro momento, o jogador tem um pouco de receio, tem um pouco de medo, um pouco de insegurança. E quando eu cair, como é que vai ser? Por isso é que nós precisamos de testar isso no campo, nos treinos, antes de liberar ele para o jogo. Então, você está querendo dizer que existe, sim, essa possibilidade dele voltar na quarta-feira, dependendo de como ele vai reagir nesse treinamento, o que acaba sendo uma possível boa notícia. Se você fala que o Leandro Donizete já tem uma situação, que o Leonardo tem uma possibilidade, dependendo de como ele vai reagir, já são boas notícias de jogadores que a gente E o Cuca prometeu novidades, né? E o Cuca prometeu novidades. A situação do Leonardo Silva não é uma boa notícia, é uma excelente notícia do ponto de vista, principalmente médico. Né? Lá atrás, quando ele machucou, eu não poderia ter essa segurança, mas ele vem respondendo bem, ele tem se dedicado ao tratamento, a sua recuperação vem sendo muito boa. É muito prematuro eu falar, ele vai jogar na quarta-feira, mas existe uma chance que até a semana passada não existia. Então ele vem melhorando, tudo está sendo feito para que ele volte a jogar. Então nós temos aí várias coisas que podem ser trabalhadas ainda nos próximos dias para tentar recuperar ele, para que ele esteja em condição. Então é uma excelente notícia se realmente vem acontecer. A gente continua o papo e extremamente importante a vinda do Dr. Rodrigo Lasmar aqui, porque ele não prometeu nada, mas o que ele passou de informação aqui agora, de certa forma, para a torcida atleticana, meio que animadora. São animadoras, né? Essas previsões aí, tomara que elas se concretizem. A gente continua o papo daqui a pouco. O Cadu tem mais pergunta, Dimara também. Você pelo Twitter também pode enviar a sua @os donos da bola MG. Vamos falar do Cruzeiro? O retrospecto é animador e justamente por isso o Cruzeiro não pensa em deixar a vitória em cima da Portuguesa amanhã. Aliás, eu acredito que o Cruzeiro vai lá e vai vencer. Vai vencer simplesmente porque tem um time melhor. Né? E amanhã você ouve na Band News. Vamos ver o que a gente realmente tem do Cruzeiro para amanhã. Jogo contra a Lusa, lá em São Paulo. Confira aí.
Está chegando a hora de brigar novamente pelo topo da tabela. O Cruzeiro entra em campo neste sábado contra a Portuguesa, um adversário que não costuma dar muito trabalho para a Raposa. São 16 vitórias celestes contra 5 dos paulistas. Mesmo assim, o discurso é ter cautela. Temos que tomar cuidado, como eu disse. A equipe da Portuguesa não é boba. Sempre deu trabalho para todas as equipes grandes que jogam em São Paulo. E tenho certeza que não vai ser difícil, não vai ser diferente no sábado. Lá no Canindé, o retrospecto é bem equilibrado. Foram 11 partidas, com 4 vitórias para cada lado e 13 empates. Além disso, as duas equipes marcaram 14 gols, tudo empatado no palco do jogo de sábado. E quem conhece bem o estádio é o volante Souza. Para levar a melhor, alguns detalhes são importantes. Durante o jogo, para poder atacar, a gente tem que ter um pouco mais de cautela, um pouco mais de sair no contra-ataque mesmo. Se a gente conseguir um gol, a gente tem que vir atrás da linha da bola e dificultar a marcação para eles, marcar duro e ter posse de bola e conseguir jogar na casa do adversário, que é o nosso objetivo. No gol, Fábio promete estar atento para não ser surpreendido. Será uma partida especial para o capitão e ídolo cruzeirense. Aos 32 anos, ele se prepara para completar 500 jogos com a camisa celeste. Uma marca expressiva e Deus me abençoou aí me dando essa oportunidade, então já sou homenageado aí no dia a dia, no reconhecimento que eu tenho do torcedor, aonde eu vou, o respeito que eu tenho também dos atletas, não só do Cruzeiro, mas de outras equipes, e também torcedores de outros lugares, que quando tem a oportunidade de ter o contato comigo, sempre vem me dar os parabéns. Então isso daí já me faz bastante feliz e homenageado. Olha, não é nenhum tipo de bairrismo quando, por exemplo, eu participo lá do jogo aberto e fico defendendo o Fábio na seleção brasileira. Não é bairrismo, é por merecimento. Continuo com a mesma opinião. Melhor goleiro do Brasil e já há pelo menos 3 temporadas. Há pelo menos 3 temporadas. E são números de fato expressivos, né? É um ídolo da torcida do Cruzeiro, ô Cadu? Mesmo não tendo ganhado um título importante, porque muito torcedor liga esses fatos aí. Bom, só é ídolo quem ganha títulos importantes. O que você pensa disso? Não acho não. Acho que até o Fábio merece um título grande. Tomara que isso aconteça até para coroar essa passagem extraordinária que ele tem pelo Cruzeiro. Agora, acho que ele é muito ídolo, independentemente dessa carência de títulos. Porque o Fábio, Everton, une muitas coisas. Um carisma fora de campo, um bom comportamento, aquela relação sentimental com a torcida, o fato de estar há muito tempo no clube, que sempre pesa, e para completar, uma qualidade técnica na posição dele quase inigualável. Então, se você soma tudo isso, você tem um ídolo assim de proporções muito grandes. Acho que o título, claro, seria uma cereja no bolo, para usar o termo que ficou na moda no início do ano, mas acho que não precisa disso não, é a relação com a torcida mesmo, e isso ele tem de sobra. Edmar, você acha que é um exagero da minha parte dizer que o Fábio é de fato o melhor goleiro do Brasil há algumas temporadas, mesmo com todo respeito ao doutor Rodrigo, ao Vitor, que está lá no Atlético, mas o Fábio é realmente um goleiro extraordinário? É um goleiro. É exagero que eu disse? Não, de jeito nenhum. O Fábio, para mim, é o melhor goleiro do Brasil, já disse isso várias vezes, acho que pelo contexto, e assim, para um todo, né, técnico dele. Mas é bom a gente perguntar para o doutor Rodrigo exatamente sobre isso. Você tem lá o Júlio César, que foi o goleiro dessa seleção, né, da seleção brasileira. Foi bem demais, né, Edmar? Foi super bem, mas havia um questionamento, né, um entre aspas, o Felipe meio que assumiu ele. Do ponto de vista do contexto físico dele, né, a idade, o goleiro tem fica melhor um pouquinho, a idade avança, mas ele sofre menos. Mas ele é aquele jogador ainda muito forte em termos musculares, em termos médicos, ele passa tudo isso mesmo? Não, o Júlio é um atleta que se preocupa muito com a sua condição física. E eu acho que ele se preparou muito para essa competição. Eu acho, na minha opinião, ele foi um dos grandes pilares dessa conquista da Copa das Confederações. Ele, além de ter uma experiência muito grande, isso contribui muito dentro de um grupo tão jovem como era o grupo da seleção. Ele
agregou muita coisa com a sua experiência em Copa do Mundo. Ele é um líder nato do grupo, os jogadores, a comissão, todo mundo respeita muito ele pela sua trajetória, pela sua experiência dentro do esporte e, além disso, pelo seu carisma. E eu acho que, do ponto de vista físico, ele se preparou muito, ele é muito dedicado, foi até muito interessante, uma das passagens que nós tivemos no final, na véspera, no dia da Copa das Confederações, na hora que nós fechamos e conversamos, o Júlio pediu a palavra e falou... Na decisão. E foi um dos momentos mais emocionantes dessa conquista. Ele foi muito feliz na sua colocação, exatamente abordando isso. O quanto ele se preparou, o quanto ele lutou para estar de volta na seleção, depois de um momento que ele foi muito questionado, depois da Copa de 2010, foi jogar num time de pouca expressão, e a sua vontade de se preparar e de lutar para ganhar novamente o espaço, de estar naquele momento decidindo a final de uma Copa das Confederações dentro do Maracanã, o estádio no qual ele tanto jogou, com a torcida brasileira apoiando. Então isso foi uma conquista. Eu acho que isso foram as palavras finais que ele nos passou, mas o seu comportamento e como ele conduziu essa sua passagem motivava todo o grupo e mostrava o quanto ele era importante para todos nós. É difícil moço perder a vaga, né? É verdade. Agora, daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar mais sobre o jogo do Cruzeiro amanhã, mas voltando aqui ainda sobre essa questão da seleção. O que aconteceu dentro do vestiário, naquele jogo da final, que o Brasil entrou... E aí teve aquela sinergia com a torcida, o canto do hino, tudo aquilo, e entrou e arrebentou com a Espanha. Começou dentro do vestiário. Quem puxou o Filipão tem um discurso realmente motivacional muito forte? Eu acho que não foi só naquele dia, não foi só entrar naquele jogo. Foi uma somatória, se a gente olhar, né, claro que olhando para trás tudo fica mais fácil, mas se a gente voltar no primeiro momento, quando nós nos apresentamos no Rio, naquela semana de treinamento, e depois começamos a fazer os amistosos, começamos na Copa das Confederações, a trajetória toda, o grupo foi tomando corpo, o grupo foi se fortalecendo, a conquista da população era uma coisa que nitidamente nós conseguimos perceber isso. Então, no primeiro momento, existia aquela desconfiança, Copa das Confederações, como é que vai ser o time? Falta uma vitória nos últimos jogos, uma vitória contra uma grande seleção. Então, isso era o questionamento da imprensa. E o grupo foi se unindo, mostrando as suas qualidades. A gente saía na rua e via cada vez mais o ônibus passava e a população começando a aplaudir, se envolvendo, isso foi tomando uma proporção cada vez maior e acabou finalizando naquele dia onde o hino foi muito emocionante, o discurso de todos os jogadores, essa passagem do Júlio César. O Júlio falou, esse ponto do Júlio foi um ponto muito marcante para todos nós. O Felipe falou, o Parreira terminou com umas palavras muito importantes, mostrando a hierarquia do nosso futebol, que todo mundo tem que respeitar. Né? Então, assim, eu acho que foi uma somatória, o Brasil não foi um time que jogou mal, jogou sem alma todas as partidas e naquela partida ele se transformou. Eu acho que em todas as partidas nós fomos ganhando um pouquinho mais. Amadureceu, né? Amadureceu. A partida anterior contra o Uruguai foi um jogo muito difícil, um jogo diferente, onde o Uruguai, desde o primeiro momento, ainda conversando com o Galo já desde o início, o Galo foi o observador técnico, e desde o início ele falava da dificuldade que seria enfrentar o Uruguai. As pessoas, às vezes, imaginando a preocupação com a Itália, muita gente riu disso aí. Exatamente. O Everton, você até destacou isso. Nós destacamos isso aqui. Qual que era a justificativa dele? Era aquela história de o jogo casar ou não casar bem contra um adversário específico, do oponente ter umas características que dificultam para a seleção brasileira, porque surpreende, né? Num torneio que tem Itália e Espanha, a comissão técnica já está tão preocupada assim com o Uruguai. Qual que era a argumentação do Galo? A maneira do Uruguai jogar, o ataque do Uruguai, que é um ataque muito eficiente, a rivalidade, jogadores experientes, a maneira do Uruguai jogar com a maneira do Brasil, eles crescem realmente contra o Brasil, as seleções sul-americanas elas têm essa rivalidade nesse momento, isso aí supera às vezes alguma diferença técnica que pode assistir, então eu acho que o Uruguai era um adversário temido desde o início e nós nos preocupamos com ele. E foi o jogo mais difícil disparadamente. Mas quando definiu assim, é a Espanha mesmo, são eles que estão chegando, a gente está na final. O pessoal pensou, foi isso? Foi que bom? Todo foi mundo isso? não queria ver o Brasil e Espanha? Eu queria muito, mas estou falando vocês lá dentro. Nós também.
Era um teste que o Brasil precisava. E a Espanha sempre foi a seleção aí, desde a sua conquista aí nos últimos anos, a seleção que não perdia 29 jogos, se não me engano, invicta 29 jogos, um futebol bonito, um futebol envolvente, e todo mundo queria ver. O Brasil tinha que enfrentar a Espanha. Que bom que ia ser numa final, com a torcida dentro do estádio, num momento que eu acho que os jogadores estavam num momento, né, crescendo muito numa competição, se envolvendo, o grupo muito junto, muito unido. Eu acho que o melhor momento para nós enfrentarmos a Espanha era naquele momento, não era num outro amistoso, não era daí a alguns meses, era naquele momento. Nós estávamos no nosso melhor momento. E eu acho que também toda essa conjunção de fatores sociais que acabaram acontecendo no Brasil, essas manifestações, ela envolveu o grupo de uma certa maneira, todos nós somos brasileiros, vivemos os problemas. Se comentava muito sobre isso? Se comentava, a gente vive muito, dentro da seleção, a gente vive muito protegido, né, por todas as questões de segurança que são importantes. Então, a gente tinha todo o acesso à imprensa, a cobertura que a imprensa vinha mostrando, vinha noticiando, e a gente também se sentia envolvido com aquilo tudo, e aquilo contagiava também o grupo. Um momento, independente da questão exatamente o que é que se reivindicava ou não, mas um momento de um Brasil, de uma transformação, de um momento importante, e eu acho que tudo isso juntou... Então, Cadu, segura para mim só um instantinho. A gente, ainda sobre o Atlético, o ex-lateral esquerdo do Atlético, Paulo Roberto Prestes, ele falou com os donos da bola sobre como a defesa do Galo deve se portar na decisão contra o Newell's na próxima semana. Vamos ver. Vitor, Marcos Rocha, Hever, Leonardo Silva. A defesa do Atlético é quase uma defesa de seleção brasileira, haja vista as últimas convocações. Só que os números, meu amigo, em 2013 não são nada bons. Veja aí, em 31 jogos, 25 gols tomados. Na Libertadores, o time de melhor campanha levou gol em todos, repito, todos os jogos. Na primeira fase, 2-1 contra o São Paulo em BH e 2-0 para o tricolor paulista lá em São Paulo. 5-2 diante do Arsenal lá e cá. E 2-1 contra o The Strongest lá e cá. Nas oitavas de final, vitórias por 2-1 e 4-1 diante do São Paulo. Nas quartas de final, empates por 2-2 e 1-1 contra o Tijuana. Agora contra o Newell's, derrota por 2-0. É um dado muito importante, né? Espero que esteja atento quanto a isso. Óbvio que, assim, defensivamente, você tem que toda a equipe participar, né? Não pode só culpar a dupla de zaga, não. É um trabalho de médio a longo prazo que você realmente monta uma equipe defensivamente e até ofensivamente. Mas lógico que os desfalques também atrapalham um pouco, mas eu acho que o foco principal agora nesse jogo decisivo é não levar gols. O time do tão falado quarteto formado por Ronaldinho, Tardelli, Jô e Bernard virou o time da fragilidade defensiva. Nesse último jogo você viu o Tardelli jogando praticamente defendendo, né? Um atacante que eu acho que é da maior e melhor qualidade que o Atlético tem, e jogou defensivamente. Então houve o critério do Cuca, eu não sei qual foi, mas eu acho que ele tem e deve rever esse conceito dele. E para quarta-feira, será que vem mudança? Se é hora de mexer numa decisão, é agora. Eu acho que ele tem que ter esse feeling de sentir qual que é a melhor equipe que deve entrar em campo. Sobretudo a atitude dos jogadores, né? Mas a atitude, ela não vem de uma hora para outra. Isso demanda tempo, demanda montagem de equipe, né? Demanda muitos treinamentos, foco no dia a dia. 3 gols de diferença é o que o Atlético Mineiro precisa para chegar à final da Libertadores. Para quarta-feira que vem, jogo de volta contra o Newell's no Independência, ingressos esgotados. Ao que parece, a confiança continua em alta. Aqui o jogo é outro. A hora que a massa estiver ali pertinho daqueles gringos lá, eu vou falar com você. O bicho vai pegar pro lado deles, o Cadeirão vai ferver com força. O Atlético tem que jogar bola, do jeito que ele vem jogando. Ele já deu goleada fora de casa, deu goleada dentro de casa, ganhou de São Paulo de 4-1. Agora é a hora do torcedor abraçar e torcer mesmo. Porque o verdadeiro torcedor é agora, na hora de que está na desvantagem. Então tem que ir abraçar e torcer e ganhar. Tá vendo aí, né? Torcedor tá com sangue nos olhos também. Tomara que o time também esteja na quarta-feira.
Para você que está chegando agora, que acabou de ligar a televisão, o doutor Rodrigo Lasmar, médico do Atlético, está aqui. E sobre a dúvida que pairava no ar, sobre a questão da surpresa que o Cuca disse que poderia ter na quarta-feira, poderá acontecer de Leandro Donizete jogar e também pode ser que o Leonardo Silva volte ao time. Tudo ainda na condicional, é muito bom deixar claro. Mas não deixa de ser meio que um alívio para a torcida atleticana. Né? Claro, né? Ô, doutor Rodrigo, a gente sabe que hoje... Você está indo para o Atlético agora, né? Temos aí poucos dias para recuperar tanta gente. Recuperar muita gente, então a gente agradece muito, foi muito importante a sua vinda aqui. Ah, tem pergunta, Cadu? Não, tem várias, né? Mas tem de perguntas. Eu queria saber, é um assunto de preparação física, mas já que existe essa relação, e ela é muito próxima, qual jogador da seleção brasileira e do Atlético que tem o melhor condicionamento físico? Eu acho que nós temos aí... Bom, a gente estava até conversando com o Cadu um pouquinho antes sobre a diferença de seleção e clube, né? No clube, você faz um trabalho com um tempo de resultado mais duradouro. Você faz um trabalho de pré-temporada e administra esse trabalho ao longo do ano para você ter o atleta ao longo de todo o período. Seleção, principalmente uma competição curta, como confederações, você tem pouco tempo para trabalhar e é um tiro mais curto. E você tem jogadores em estágios diferentes, jogadores que disputaram finais aí, em algumas situações, outros jogadores estão no meio de temporada, outros jogadores que estão ainda por entrar num estágio de maior competitividade. Então, você tem que ter uma maneira de dosar isso, individualizar muito esses trabalhos para você adequar o grupo e tentar chegar com eles todos no mesmo nível, né? Mas o condicionamento físico como um todo da seleção, ele estava muito bom, não tínhamos praticamente nenhum problema de situação. Poucos casos onde nós tivemos que dosar um pouco mais o treinamento, um dia ou outro, mas foram coisas muito, muito pontuais. E no Atlético da mesma maneira. Eu acho que o Atlético nós tivemos aí a oportunidade. Essa parada foi um momento bom, num primeiro momento, para que nós pudéssemos recuperar algum atleta que estivesse aí voltando de contusão. No caso, na verdade, o Donizete, o próprio Pierre, que conseguiu se recuperar. Mas, infelizmente, aí foi uma fatalidade, nós tivemos 2 baixas nesse período de preparação, que foi o Donizete com a outra coxa, ele se recuperou de uma lesão numa coxa, ficou aí 2, 3 dias, o Donizete se representou antes dos demais jogadores do grupo para poder tratar, recuperou, ele teve um pequeno edema, uma coisa leve, e acabou durante os treinamentos, naquela vontade, na disposição de se recuperar o mais rápido possível, ele acabou tendo uma lesão muscular na outra coxa, em outro grupo muscular, foi uma fatalidade. E o lance do Leonardo Silva, que foi um choque, ele caiu no chão, acabou tendo essa lesão no ombro, que também não era esperado. Então tivemos esse azar, se a gente pode imaginar dessa maneira. Mas, voltando àquela primeira questão que vocês me perguntaram do desgaste, depois do jogo do Tijuana, nós estávamos bem realmente num momento de bastante acúmulo de cansaço. E aí alguns dias para poder se recuperar foram importantes. Pudemos aproveitar e treinar também o time, o Cuca teve a oportunidade de acertar o que ele precisava. E agora eu acho que quarta-feira que vem nós vamos ter um grande jogo, a torcida vai fazer a parte dela, vai motivar o time, o Atlético dentro da sua casa, ele é realmente imbatível há mais de 50 rodadas, então com certeza nós vamos fazer um grande jogo e eu tenho certeza que nós vamos ter um bom resultado. Cada um vai fazer a sua parte e nós vamos recuperar essa diferença que nós perdemos lá em Rosário e vamos partir para a final. Antes da gente despedir do Dr. Rodrigo Lasmar, o recado que eu vou falar agora é para ele também. O Brasileirão já começou e hoje é dia de conquistar o seu carro novo. Então a hora é essa, você que tem mais de 18 anos, viu, Dr. Rodrigo Lasmar? Pode comprar o seu carro novo por R$ 299 mensais. É isso mesmo, menos de R$10 por dia. Uma bagatela, esse é o preço que a Dimara dá de gorjeta para o cara que vigia o carro dela aqui fora. Então compre agora mesmo o seu Chevrolet novinho com a Brasil, ligando para 30034443. Se você tem um carro novo, aliás, usado, perdão, tem um carro usado, pode inclusive entrar como lance. E olha só que moleza, com o seu lance você diminui o valor da prestação, diminui o prazo de pagamento e só o Brasil faz isso por você. Mas ligue agora, nesse momento e compre o seu sonho, realize o seu sonho 3003-4443. Ainda não ligou por quê? Então fique sabendo que quem ligar agora e comprar um consórcio vai concorrer a prêmios de R$25 mil toda semana até o final do seu plano. Imagina você de carro novo com R$25 mil nas mãos para gastar como quiser.
Você não pode perder, mas tem que ligar agora. 3003-4443. Seu Chevrolet novo por menos de R$10 por dia. É só na Brasil. Olha a promoção aí. Os 10 primeiros que comprarem o consórcio hoje vão receber cada um a camisa do seu time do coração. Tem do Atlético, tem do Cruzeiro, tem do América, mas tem que ligar agora. 3003-4443. Além do futebol, você não vai deixar sua outra paixão para os 45 do segundo tempo, é ou não é? Conquiste o seu novo carro agora. Ligue já. 3003-4443. 3003-4443. É Chevrolet Brasil. Vou dar um rolê ali no meu Chevrolet Zero. Rapidinho, 2 minutos só, a gente já volta para a sequência dos donos da bola. Um abraço, até já. Os donos da bola.